Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Estamos de volta com o Inclusão e Saúde. E agora, para chamar a atenção dos pais, a você que é mamãe, sobretudo, que está mais perto ali no dia a dia do seu filho. Já parou para pensar que de vez em quando ele recusa a alimentação? Você acha que é algo, digamos que atípico, não é muito comum? Tem que ficar atento e dobrar mesmo essa atenção. Vai saber mais sobre o assunto a partir de agora, na entrevista com a nutricionista Paula Carvalho. Seja bem-vinda ao nosso programa, Paula. Obrigada. Olha, eu sei que as crianças, de um modo geral, às vezes estão doentes, estão com alguma indisposição. Isso pode fazer, isso é natural para quem é pai e mãe, sabe que elas podem estar com a garganta inflamada. Ai, quer comer? Não, não quero, está indisposto. Mas esse não é o único motivo. O que mais, o que geralmente pode provocar essa recusa alimentar, Paula? E quais são as consequências disso? Então, a questão da recusa alimentar na criança vem a partir dos 6 meses de idade, né? A gente precisa perceber que a alimentação, a se alimentar, é um ato que tem que ser prazeroso. Então, quando a criança, a partir dos 6 meses, ela já começa a virar rostinho, a falar já o nãozinho, então significa que ela está sentindo alguma coisa, né? Então, aquele alimento já está ali incomodando. Tem sim, a partir dos 8 meses, 1 ano, que a criança, ela tem a questão do aparecimento dos dentinhos, então ela tem essa questão da mastigação, ela não consegue se alimentar porque fica doendo, dolorido, né? Mas tem a questão por trás, ou seja, comportamental. A criança, às vezes, tem uma recusa por conta que aquele alimento está realmente lhe incomodando. Então, a questão da arca dentária, ela não fecha completamente, então deixa alguns furos. E aí a criança não consegue mastigar e coloca o alimento só de uma forma do lado da boca, no céu da língua. Então, isso já é também a questão da recusa. Tá, sabe? Mas nesse caso aí, quando a gente está falando de essa faixa etária, né, 6 meses, 8 meses, é um sinal. Mas tem crianças que, quando as mães conseguem, que é uma orientação básica, para que elas sejam alimentadas com leite materno durante, no mínimo, 6 meses. Vamos dizer que essas que conseguem também. Isso acontece no caso do aleitamento materno? Que eu até não falei, mas a Paula, ela é especialista materno-infantil, tá? Então, ela está muito bem habilitada, mais do que outras profissionais, ela fez a especialização para a gente abordar a questão. Tem a ver, pode acontecer essa recusa no caso do aleitamento materno também? Então, o aleitamento materno, a gente vai até pedir porque a mãe fica até mais ou menos até uns 2 anos de idade, certo? Porque aí depois vem a questão da mãe vai para o trabalho, então às vezes ela coloca complemento, que não é o certo. O certo é realmente a gente introduzir o aleitamento materno até, né, os 2 anos. E aí o que acontece? Às vezes a criança não consegue sugar, né, o leite, e aí isso também incomoda a questão da mastigação. Então, a partir dos 6 meses, que começa a introdução dos alimentos sólidos. Tem o aleitamento materno, que não passa a ser mais exclusivo, mas passa a ser o aleitamento materno mais os alimentos sólidos. Ou seja, a questão das papinhas, a questão do alimento in natura, né, em pedaços. Então, assim, tem muitas mães que, a partir dos 6 meses, força a criança a consumir. Às vezes, ela está bem cheia com o leite materno, ou até mesmo com a fórmula, e aí a mãe dá o leite, dá a forma e dá a papinha. Então, ela não quer comer, porque ela está, às vezes, cheia. O estômago do bebê é muito pouquinho, também mais ou menos de um ovo de galinha. Então, ele vai recusar. E aí a mãe faz o quê? Força. Então, quanto mais eu forço, mais a criança tem essa questão da recusa e medo de se alimentar mais tarde. Provoca uma resistência. Provoca resistência. Tá. Né? Então, tem que ficar muito de olho a questão de estar como se posicionar na frente do bebê, ele tem que ficar no caldeirão, 360 graus. Por quê? Porque ao momento que eu dou, ele pode recusar e a comida ir para o céu da boca. Então, tem que tomar muito cuidado nessa a questão. altura, você está se referindo até nessa hora que você está introduzindo o Isso. alimento, porque tem mães que, às vezes, na correria, né, não é que ela vai fazer isso proposital, talvez pela falta de informação. Então, ela tem que estar numa altura equiparada. Isso, ideal que você fique de frente para o bebê e não ao lado e colocando, né, na boquinha dele pelo lado, pelo direito, pelo esquerdo. Então, tem que ficar de frente para o bebê e introduzir na de altura maneira que esteja compatível à altura dele. Você olhando para ele, o responsável olhando para o bebê. Isso pode parecer uma coisa simples, mas muitas vezes engasgos ocorrem e outras coisas mais graves, né, em função de não se atentar a essa questão que é elementar, que é básica,
Mas, como eu disse, às vezes o pai, a mãe, né? A gente diz assim, o pai cega, a mãe cega. Você que é normal. Não, besteira, não, mas às vezes é só isso, né? Porque não foi correto na hora de aplicar uma coisa simples como alimento. Agora, tem um detalhe, já que agora há pouco eu falava sobre 6 meses e a senhora falou sobre a questão dos 2 anos, porque tem profissionais que dizem, olha, não adianta você ficar amamentando a criança depois de 6 meses que não tem mais nutriente, não tem... Então, o que é de mito e verdade nessa história? A senhora falou 2 anos é o ideal, a gente orienta. Mas tem profissionais da área de saúde que dizem, não, basta até os 6 meses, né? E aí você fica nessa dúvida. O que é de mito e verdade nessa história? Não, então é totalmente mito. A gente recomenda aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. A partir dos 6 meses até os 2 anos de idade, aleitamento mais a questão dos sólidos, então, tem né, que dos ser alimentos. Complementar, né? Complementar, Tá. então. E aí, por isso que a gente fala, aleitamento materno complementar. E o que acontece? Tem muitas mães que voltam para o trabalho e aí não conseguem amamentar, então já passa para a fórmula. Então, a dica que eu dou é que ela faça, né, pega o leite materno quando ela estiver em casa, congele, que aí depois, quando a criança estiver com a mãe ou com a avó ou algum responsável em casa, ofereça esse leite materno e não introduza logo a fórmula. Porque o que é fórmula? Desculpa. A fórmula são o suplemento, Sim. suplemento com composto lácteo, Ah, tá. certo? Então, ou seja, quando a mãe não consegue amamentar, né, quando o bebê nasce e não consegue amamentar, já introduz essa questão da fórmula, certo? Porque aí não é questão a gente não pode introduzir o leite de vaca, a gente tem que estar introduzindo o leite da fórmula. Entendi. Agora, tem um detalhe. Quais são as consequências que eu até te perguntei no começo? Porque aí tem aquela criança que recusa por uma questão comportamental, como a senhora disse. A outra porque já está com o estômago cheio. Então, são várias situações. A outra porque pode estar com a garganta inflamada, pode estar doente, não está disposta e tal. Então, tem uma série de questões. Mas e as consequências? Sobretudo, no que se refere à questão comportamental. A criança que acaba criando essa resistência, conforme a senhora explicou, porque a mãe forçou quando não deveria forçar e algo do tipo. Quais são as consequências disso? As consequências são uma criança totalmente seletiva. Ou seja, você sair para um restaurante com seu filho vai ser uma coisa absurda. Você não vai conseguir, porque ele não vai se alimentar com a mesma comida que você consome. Então, a criança se tornando seletiva, ela só consome por dia 3 a 2 alimentos. Por quê? Porque não foi ofertado ou porque foi ofertado e foi de maneira errada, né? Então, foi forçado. Então, elas se restringem. Então, o que acontece é que a criança pode se tornar uma criança seletiva e pode ter déficits nutricionais. Então, por isso que é bom estar investigando, estar procurando até uma fonoaudióloga. Na verdade, são vários profissionais, né, nesse meio, fonoaudióloga, terapia ocupacional, nutricionista, o pediatra, até um gastro, porque às vezes a criança também está com refluxo por conta da questão dessa alimentação. Então, por isso que tem que ser um acompanhamento, né, com a questão da fono, por conta da questão da mastigação, a questão da arca dentária, a nutricionista por conta dos alimentos que pode estar introduzindo com os alimentos que eles já consomem, né, o gastro por conta da questão do refluxo, dos vômitos, e a terapia ocupacional por questão de integração sensorial, ou seja... O odontólogo, nesse caso, também pode ser inserido, Sim, o odontopediatra é maravilhoso também nesse quesito. Porque depende muito da arca dentária, nessa coisa toda. E aí, a terapeuta ocupacional, ela faz a questão da integração sensorial, ou seja, o tato, a visão, o paladar, o sabor. Então, assim, a criança ela vai trabalhar com todos esses atributos para estar consumindo novos alimentos. É claro que a gente está falando aqui de uma realidade ideal. Desculpe, não é realidade ideal. De uma situação que seria ideal. Você ter todos esses profissionais à sua disposição, né? Mas a gente sabe que na saúde pública é muito complicado. Então, se você consegue fazer um esforço, lógico, você vai e busca esses profissionais. Sei lá, de repente, uma clínica que cobre um preço mais popular, outra que consegue dar uma condição diferenciada, porque se você esperar, se você precisar esperar durante todo esse tempo, né, dependendo da necessidade de profissionais que atuam na área pública, eu não tenho nada contra a área pública. Pelo contrário, eu sonho com a área pública, sobretudo na saúde, que ela seja melhorada. Então, a gente torce aqui que isso seja cada vez mais melhorado. Mas a senhora falando um conjunto de profissionais, ou seja, uma equipe multidisciplinar à disposição para tratar de criança A, B ou C com uma dificuldade como essa, eu fico imaginando, é um sonho e eu espero que a gente alcance logo. Mas eu volto a dizer, vale o esforço, né? Vale o esforço de fazer uma economiazinha e, né, guardar um dinheirinho, porque na hora que precisa, eu sei que está complicado para todo mundo, né? Ninguém está livre disso, mas vale o esforço, porque a gente não prioriza às vezes, né? Já que tem a saúde pública, qualquer coisa eu vou no posto.
Aí é aquela dificuldade, até chegar a marcação, a internet, eu não sei o que, tanta coisa que eu acompanho, né? Já acompanho muito isso. Mas, enfim, para a gente concluir, quais dicas a senhora deixaria em relação a este assunto para as mães, olhando para essa câmera aqui, para que elas possam, digamos, exercer melhor essa função como alimentadoras? Eu digo as mães porque ela acompanha mais, né, mais frequente. Sim. Os pais, de um modo geral, um ou outro faz isso, mas as mães estão ali no dia a dia mais fortemente. Quais são as principais dicas que a senhora recomendaria? Então, as principais dicas seriam paciência. Você tem que ter paciência. Seu filho, naquele momento, não está recusando alguns alimentos, então eu vou ofertar, mas não vou insistir. Eu vou ofertar em outros momentos, misturar com algum alimento que ele já consuma, né? Para ver se ele consegue estar se alimentando, ou no suco, ou numa papinha, ou algo que ele já consuma com frequência, que ele goste do alimento. E refeição em família. Quanto mais eu tenho a refeição em família, quanto mais meu filho vê que eu estou consumindo aquele alimento, que eu estou mastigando, que eu estou vendo que a refeição está maravilhosa, né, a família toda, então ele vai estimular cada vez mais a estar consumindo novos alimentos. Então, a criança tem que experimentar, né? Tem muitos pais que fazem com que, eu não tenho como no café da manhã, é muito rápido, eu não posso estar fazendo uma tapioca, não estou fazendo um alimento mesmo, mais então saudável. Dá uma vitamina. Então, isso não está estimulando ele a mastigar. A gente precisa estimular nossas crianças a estarem mastigando para não ter essa questão dessa recusa mais tarde. E quanto mais cedo, né, ou seja, com o bebê mesmo, a gente descobrir a questão da recusa, da seletividade alimentar, melhor para a criança mais tarde. Bom, agradeço aqui a vinda da Paula Carvalho, nutricionista, especialista em materno e infantil. Até uma próxima oportunidade, tá, Paula? Obrigada e obrigada pela oportunidade. Nosso Inclusão e Saúde dá uma pausa rápida e na volta a gente vai tratar de um assunto que é preocupante. Infelizmente, a mente humana, ela tem os seus momentos difíceis, né? Isso varia de pessoa para pessoa. E tem uma coisa que tem sido cada vez mais evidenciada, a depressão. Eu volto em instantes para falar sobre esse assunto com você. Até já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.